Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula de História, tá certo? Na página 66, vamos falar sobre Quilombo dos Palmares, tá certo? Então, desde a aula passada, né, a gente já iniciou com a musiquinha que tem escrito Quilombo dos Palmares, não é? Comunidades de afrodescendentes. Então, Quilombo eram locais que os africanos e escravos fugiam, ficava lá, fazia sua casa de barro mesmo com palha, como as dos índios, ficava morando lá, né? Aí os escravos que ficavam com seus senhores ajudavam eles, né? Esses que estavam lá no quilombo iam escondidinho lá para os que estavam com seus senhores, e lá eles davam algumas coisas a eles, ajudavam eles, dava roupa, dava comida. Alguns que vendiam coisa, davam coisa a eles também, tudo escondidinho, né? Aí eles voltavam para o quilombo. Os que ficavam com seus senhores é que não conseguiam fugir. Os seus senhores pegavam eles, ou então era devagar, andava devagar, não corria muito, entendeu? E aqui nessa canção tem falando aqui, ó, sobre o Quilombo dos Palmares, certo? Aqui no meio, ó. A gente cantou na semana passada. Existiam mais quilombos, mas vamos estudar especificamente, né, o Quilombo dos Palmares, certo? Certo, gente? Especialmente sobre ele, né? Aqui é vermelhinho, ó, né? Está indicando os locais, né, dos quilombos que existiam, que ficavam entre Pernambuco e Alagoas. Lembra, né, dessa aula? A gente vai estudar um desse aí, que é o Quilombo dos Palmares. Vamos lá? Então, normalmente o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras A primeira era a lavoura de quê? Cana de açúcar, tá certo? Vocês lembram, né? Cana de açúcar. Eles não foram da época do pau-brasil, certo? Porque quando eles vieram para cá já estava na açúcar, no cana de açúcar. Do pau-brasil, quem ajudou foi os índios. Os índios também, com o decorrer do tempo, a gente vai estudar, né? Sobre os índios também, que eles também se tornaram escravos. Primeiro eles ajudavam em troca de outras coisas, né? Eles ganhavam roupa, ganhavam algumas coisas, aí era voluntariamente, ele gostava de fazer isso. Mas depois virou mais sério isso. Aí eles tiveram que ser obrigados, certo? E os índios eram mais fracos, né? Vocês, quando for estudar sobre isso, a escravidão dos índios também, vai ver que os índios eles eram fracos, muitos morriam rapidamente porque eles não sabiam o que era escravidão, certo? Aí os escravos negros, eles já conheciam, porque na terra dele, a gente está lendo aqui que na terra dele eles já sofriam lá a escravidão, então eles tinham pulso mais firme, eles já conheciam, então eles suportavam mais que os índios, certo? Mas vamos para o nosso assunto do quilombo, né? Falando dos africanos aqui ainda. Então, eles eram levados para a lavoura da cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar foi do café, certo? E posteriormente, que é depois, né, para as minas de ouro, de diamantes, entendeu? Eles morriam de estar lá com as pernas muito molhadas d'água, se lembra dessa aula? Então, nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores. Então, as mulheres, né? Elas trabalhavam lá nas casas domésticas, né? Lavando, cozinhando, trabalho de doméstico. E também eram grandes ferreiros. Então, os negros, né? Os africanos, eles também trabalhavam. O que é ferreiro? É fazer ferradura, fazer espada, essas coisas, certo? Nas cidades eram explorados como vendedores, então eles
os senhores dele mandavam ele vender, isso a gente já sabe já. Mandavam ele vender, quando voltava para casa, ficava com nada, dava pro dono. Se desse era pouca coisa, só um agradozinho. A maior parte era para ser o dono. E se não desse, ó, era chibatada que dava neles, né? Além de trabalhar lá o dia todo, se voltasse e não vendesse nada, eles levavam chicotada. E o que ganhasse tinha que dar. Se não desse, era chicotada. Carregando, então, eles carregavam frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Cangas no pescoço, coisa no pescoço, entendeu? Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião dos seus donos, né? Se eles fossem católicos, tinham que ser católicos também. Muitas mulheres passavam a ser mucamas. Mucamas é o quê? Que cozinha, cuida das senhoras, dá banho nas senhoras, né? Perfuma elas, ajeita a casa, aqui, ó, cuidando da casa, lavando a roupa, né? Que eu já venho falado já. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite. Certo? Quando as portuguesas, né, tinham seus filhos aqui, o que acontecia? Elas não davam o leite dela, não. Às vezes não tinha e às vezes é porque não queria dar mesmo. Aí as africanas, né, as escravas, que já tiveram filho, né, tinham leite no peito, elas davam seus filhinhos, né, no momento da amamentação. Eles ficavam mamando, né, e depois que terminasse a amamentação, dava para a mãe. Entendeu? Elas ficavam cuidando dos menininhos, dos bebezinhos, dando de mamar e entregavam para a mãe de volta. Certo? Olha, pois amamentavam os filhos de seus donos, isso que eu falei agorinha. Certo? Elas criavam um vínculo muito grande com os filhos das sinhazinhas, dos senhorzinhos. Os donos deles. Elas se apegavam a eles, como se fosse filho delas. Elas gostavam de fazer isso, viu? Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo. O que é isso, banzo? Está explicando aqui do lado. Doença causada pela saudade de sua terra natal. Natal que nasceu, tá? Chegando a definhar até morrer. Então, banzo é a saudade muito grande que dava neles, para ela chorando. Meu Deus, que saudade da minha filha, né? Os pais, né, dos filhos que deixaram. Dos meus filhos, que saudade da minha esposa. Ou então se pegasse a esposa lá, que saudade do meu marido, que saudade. E assim, é porque eles separavam mesmo as famílias, gente. Era uma alegria se pegasse a família toda. Porque estavam sofrendo, mas todo mundo junto, né? Mas sempre ficava alguns lá na saudade, né? E eles, quando chegavam aqui, morriam de saudade. Saudade nata, tá vendo? E como é que eles iam voltar, né? Eles não tinham condições. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. Então tinha uns que, quando era de madrugada assim, ó, fugia, toma correr. Mas o capitão do mato, ó, pegava eles. Uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Vocês já haviam falado já que tem um capitão, né? O senhor dos engenhos deixava sempre o capitão de olho nos trabalhos dos escravos. Se fugia, né? Se estavam trabalhando bem, se tivesse com preguiça, aí ele toma chicotada, mesmo doente levava chicotada. É assim. Gente, aí era muito duro mesmo a vida dos africanos. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais os mais importante foi o de Palmares. Por isso que a gente está estudando de Palmares, porque ele foi o mais importante. De Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco, certo? Fica nas serras de Alagoas e Pernambuco, na divisa, né? Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras. Então, o nome dos Palmares porque tinha muitas palmeiras, certo? Curiosidades. O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei.
Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura, virou lenda. Então, um africano, né? Ele se chamava Zumbi, então ele virou lenda por quê? Porque a gente conta até hoje sobre a consciência negra, e na consciência negra fala desse zumbi, desse homem, certo? Porque ele tinha bravura na sua luta, certo? Virou lenda, vítima de traição. Zumbi foi morto numa emboscada, gente, e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife, aqui onde a gente mora. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695, que é o Dia da Consciência Negra, e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Então, ó, aqui tem o seu povo, né? O povo de Zumbi, dos irmãos dele, tios, amigos deles, certo? Então, mesmo que não fosse de sangue dele, mas o povo dele virava uma família, porque eles estavam ali todos escravos, certo? Então, tem esse Dia da Consciência Negra para conscientizar as pessoas, né, da maldade que fizeram com ele, né? Horrivelmente ele foi morto, ó, colocado em praça, né, praça pública, a sua cabeça, certo? Então, vamos continuar aqui, tá? Página 67. Zumbi dos Palmares, falando dele ainda, olha a foto dele. Ó. O mais famoso do quilombo foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi, que a gente já leu ali, né? Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, o nome dele é Domingos Jorge Velho, para destruir o quilombo, porque temia sua força. Então as pessoas que estavam ali, ó, estavam tudo já protegido, forte, né? Estavam se preparando, sempre eram já preparados para quem viesse atacar, certo? E a gente viu aqui, ó, que lá tinha gente branco, escravos, certo? Fora da lei, tinha indígenas que ajudavam eles. Então lá tinha um bom povo que podia se juntar e guerrear, não é isso? Zumbi ainda tentou, gente, não é só porque era só africanos que queriam a liberdade, não. Tinha gente branco que era a favor deles, que via o sofrimento, não se achava, não se sentia bem com aquele tratamento deles, entendeu? Então teve gente branca, eu já venho falando já, gente branca que ajudou. Filha de senhores, certo? Homem também, namorado de sinhazinha, que ajudou. Ficou lá no quilombo ajudando, certo? Fora da lei, né? Gente branca fora da lei, que estava fugindo já que era preso. Outros africanos e indígenas que eu já falei também, não foi? Então, aí o governador contratou uma pessoa, um bandeirante, Domingos Jorge Velho, para ver se destruía lá o quilombo, certo? Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, que a gente já viu, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. Que antigamente era assim, matava, cortava as partes das pessoas e colocava nos postes para ninguém fazer mais aquilo, entendeu? Antes era assim. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, é muito homem, né, gente? Conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. Ó, aí quis acabar com todos lá, né? Conseguiu por causa de 3.000 homens que ele arrumou, esse Domingos,
certo? Antes eles estavam resistindo, né? Estavam fortes, né? Resistindo bastante, mas aí fracassou, porque também Domingos, esse homem aqui, ó, o bandeirante Domingos arrumou muitos homens. Aí vieram a morrer o povo, né? Muita maldade, né, minha gente? Mas era porque deixavam os seus senhores para ir para aquele local ficar livres. Eles não queriam eles livres. Eles queriam que eles morressem lá de tanto trabalhar, sem ganhar um tostão, né? Tinha alguns senhores que não eram tão mal, não, né? Eles trabalhavam para eles e davam um trocadinho só, sabe? Um trocadinho que eles juntavam e muitos anos depois eles podiam ser livres, certo? A presença da mulher negra nos quilombos, vamos lá? Algumas mulheres se destacaram nos quilombos. Aqualtune, líder do quilombo dos Palmares, princesa na África, olha, ela era uma princesa, filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Coitado, né, gente? Chefiou uma das povoações que levava o seu nome, Mocambo de Aqualtune. Ela era uma princesa. Teresa de Cariterê. Teresa de Cariterê, ela era o quê? Rainha do quilombo Cariterê durante 20 anos. No século XVIII, liderou o grupo de negros e indígenas e impôs tal organização a Cariterê, e o quilombo sobreviveu até, olha que é muito coisa, 1770, até 1770, né? Viveu até esse ano aí. Cariterê se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumentos de trabalho os ferros utilizados contra os negros. Eles utilizavam os ferros para trabalhar, né? Então ela liderou bem o quilombo. Primeiro foi Aqualtune e a outra foi Teresa de Cariterê, que liderou as pessoas de lá até 1770. Dandara, ó, outra mulher, uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares, lutou junto com ele, ó, contra os sistemas escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganza Zumba. Por este assinar o trabalho de paz com o governo português. Então aqui tem, ó, Rosa Rocha, né? Que troca o nome, Rosa Rocha, Margarida de Carvalho, Almanaque Pedagógico. E se vocês for procurar nesse endereço aqui, vai achar na internet, hein? Mas a edição de 2006. Então, 3 mulheres super importantes que conseguiu aí, né, liderar os quilombos, né? A última foi mais importante, que lutou com o Zumbi, não foi? Contra a Ganza Zumba. Aí, com o governo português, tá vendo? Então, vamos agora para atividades. É só a página 68, tá? Vamos lá? Ó, vocês vão colocar, né, com o símbolo e descobrir a palavra de cada um, certo? Vocês vão vendo o símbolozinho e colocando as letrinhas certas. No segundo